Olá, queridos amigos, amigas. É uma grande alegria estarmos hoje falando com vocês. O tema que iremos conversar hoje é sobre o fardo leve com Jesus. E para que a gente possa facilitar a nossa compreensão, vamos apresentar alguns slides. Então, essa apresentação de slides vai nos orientar. Fardo leve com Jesus. Vamos lembrar do que Jesus nos colocou. Ele disse: "Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30. Então Jesus disse que todo aquele que vier até ele, quem estiver aflito, quem estiver sobrecarregado, iria sentir alívio ao buscá-lo, ao procurá-lo. Nós, neste momento, muitos de nós, estamos sentindo, sim, um fardo muito pesado, estamos nos sentindo sobrecarregados, estamos nos sentindo tristes, cansados, oprimidos, mas vamos tentar entender o que Jesus quis nos colocar quando ele disse: "Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Ele está nos dizendo que o fardo com ele é leve. Como seria o fardo leve com Jesus? Será que o peso seria menor? Quando estamos carregando um peso, se Jesus está junto conosco, será que esse peso é menor? Vamos tentar entender, fazendo uma abordagem diferente. Vamos tentar perceber como que nós podemos entender quando a gente fala de dor. É claro que a gente não está falando somente da dor física, está se falando também da dor moral, do sofrimento emocional. Mas vamos trazer aqui em relação à nossa situação física, a nossa parte orgânica. Todos nós sentimos dor. Mas será que a dor é maléfica? É claro que ninguém gosta de sentir dor, né? A menos que a pessoa esteja com alguma dificuldade. Mas, normalmente, a dor que nós tanto detestamos, ela tem uma finalidade, ela tem um porquê de existir. A dor, ela não acontece simplesmente porque Deus quer. A dor tem um princípio e tem uma finalidade maior. Então, quando nós estamos sentindo dores, nós temos que pensar: opa, alguma coisa está acontecendo, eu preciso ir ao médico, eu preciso saber o que está acontecendo. Não é assim? Então, quando nós falamos em dor, a gente tem que lembrar que a dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma agressão a nível celular visando a integridade do organismo. Por exemplo, o reflexo de retirada, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o cérebro entende que o que está acontecendo é prejudicial à integridade do organismo e faz com que a gente, então, retire a mão. Daqui a pouquinho a gente vai falar. E a dor, ela não ocorre somente em doenças. Então, aqui é para manter a integridade
do nosso organismo. Então, assim, como é que a dor é processada? Vamos pensar. Se eu encostar a minha mão numa panela quente, são ativados alguns nociceptores. E quando eles são ativados, que são terminações nervosas que entendem que aquele estímulo é nocivo, e então produzem um impulso elétrico e que vai ser transmitido para os nossos, através dos nossos nervos, né? E através da medula espinhal, através da nossa coluna. Então, a medula, a gente pode dizer que é uma espécie de canal de transmissão de uma mão dupla, que faz uma mediação entre o corpo e o cérebro. Então, essas células nervosas são capazes de atuar sobre o estímulo doloroso, extinguindo esse estímulo doloroso ou ampliando, né, antes de enviar ao cérebro. Então, ou vai aumentar ou vai diminuir. Então, na medula são tomadas as primeiras providências. E ao mesmo tempo que o estímulo doloroso ele é enviado ao cérebro, é mandado também um comando de retirada à área afetada. Então, quando nós encostamos a mão na panela quente, por exemplo, nós tiramos antes que essa mensagem chegue no cérebro. Por quê? Porque precisa ser algo rápido, precisa ser algo que a gente não precisa parar e pensar, será que está quente demais e eu preciso retirar a mão? Não, porque se houvesse esses segundos a mais, é possível que nós queimássemos a nossa mão. Então, quando nós tiramos rapidamente, nós protegemos aquela região que está com esse estímulo do calor, né? E aí nós vamos nos perguntar, em relação à dor, será que nós sentimos dor da mesma forma? E quando antes nós estávamos falando de dor, se nós não sentíssemos dor alguma, é muito provável que a gente causasse grande estrago no nosso organismo. Por quê? Porque a dor é uma forma de dizer, olha, alguma coisa não está bem. Quando nós sentimos uma dor na coluna, a gente vai então ao médico, depois de alguns exames, de diagnóstico, nós vamos, quem sabe, fazer sessões de fisioterapia, vamos dar então atenção àquela região que estava esquecida, que estava com a musculatura talvez muito enfraquecida, ou que estávamos ficando um tempo exagerado numa posição inadequada. Então, a dor é algo que está nos dizendo, olha, você está forçando, você não está cuidando. Então, a dor é uma forma de nos proteger. Se nós não sentimos dor, por exemplo, se a gente não sentisse dor alguma, se nós tivéssemos uma apendicite supurada, que a apendicite, uma das características dela é a dor. Se nós não sentíssemos dor nenhuma, é possível que essa apendicite, então, se rompesse, causando o que a gente chama de septicemia, que é o que é um alastramento dessa infecção por todo o nosso organismo, podendo gerar a morte. Então, a dor, ela é algo que pode ser um aviso dizendo algo não está bem, ou uma retirada, quer dizer, preservando o nosso organismo na sua integridade. Voltando, todos nós sentimos dor da mesma maneira? A gente sabe que não. Nós já percebemos pessoas que são extremamente sensíveis para a dor e outras são mais fortes para a dor. Aí é interessante nós lembrarmos que nós temos um portal. Esse portal do nosso sistema nervoso, ele é controlado onde? No nosso cérebro. E dependendo onde estão centradas as nossas atividades mentais,
Esse portal, ou ele se fecha, ou ele se abre mais. Se ele se fecha, ele vai fazer com que a gente sinta menos dor. Se ele se abre, nós vamos sentir mais dor. Nós vamos trazer um pouquinho aqui de fisiologia, só para vocês entenderem o que a gente está, onde a gente quer chegar. Nós temos aqui, uma representação do nosso cérebro, né? E nós temos o nosso arqueocórtex, que é uma parte do nosso cérebro, é a parte mais primitiva. Essa parte, ela governa os mecanismos instintivos, ligados aqui à preservação do indivíduo, à preservação da espécie. E aqui, no arqueocórtex, tudo que é comum ao ser humano também é comum aos animais. Por exemplo, o medo, a raiva. Nós sentimos medo, sentimos raiva, o animal também. Então, nele está o controle, nessa área do nosso, nosso cérebro, o arqueocórtex, nele está o controle do quê? Das endorfinas e das encefalinas, que são analgésicos naturais do nosso organismo. E nós temos o neocórtex. Essa parte do nosso cérebro é a parte que nos diferencia dos animais. E evolui à medida que nós evoluímos nas relações interpessoais, nas emoções, como, por exemplo, a fraternidade, a fé, o perdão, a confiança, o amor. Essa região oferece suporte às atividades cognitivas e também às voluntárias. Então, esta parte do nosso cérebro vai controlar esse tipo de emoção, de amor, fraternidade, fé, perdão, confiança. Muito bem. E aí, se nós pensarmos, a nossa atividade mental, se ela estiver centrada no arqueocórtex, na região que coordena a raiva, que coordena o medo, que está ligada à agressividade, nós vamos produzir o quê? Menos endorfinas, menos encefalinas, abrindo então esse portal da dor. Nesse momento, é muito provável que vocês já tenham percebido, então, que pessoas que estejam nervosas, que estejam agitadas, que estejam agressivas, que estejam estressadas, elas vão sentir mais ou menos dor? Elas vão sentir mais dor. Elas estarão mais sensíveis à dor. E quando nós nos conectamos com um sentimento como medo, mágoa, rancor, o portal da dor se abre e ficando, então, mais sensíveis a esse sofrimento, que é o que nós falamos anteriormente. Já se ao contrário, se a atividade cerebral estiver centrada no neocórtex, ligados então à fraternidade, à alegria, à fé, à confiança, à esperança, o que vai acontecer? Há uma diminuição da atividade do arqueocórtex, dessa parte mais primitiva, gerando uma maior produção de endorfinas e encefalinas, fazendo com que haja, então, um fechamento deste portal. Consequentemente, vamos sentir menos dor. Então, à medida que nós utilizamos a parte mais evoluída do nosso cérebro, nós vamos conseguindo administrar melhor as dores físicas, as dores emocionais, e o nosso portal vai ficar mais fechado. Esse portal ficando mais fechado, nós conseguiríamos viver com mais harmonia, com mais tranquilidade, com mais leveza. Então, quando nós falamos
Lá no início, as palavras de Jesus: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, qual seria o significado de ir até Jesus? Vamos pensar. O que seria ir até Jesus? É ir ao encontro do amor que ele representa. E onde está esse amor? Esse amor está dentro de nós. Jesus nos convida a irmos ao encontro desse amor. E quando nós fizermos isso, haverá então um alívio do nosso cansaço. Depois ele coloca uma condição para que esse alívio aconteça, fazendo um novo convite para nós. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Lembrando que jugo é como se fosse um instrumento de madeira que liga dois animais para eles irem juntos para fazerem o trabalho. Mas o que seria o jugo de Jesus? É o direcionamento amoroso que podemos dar à nossa vida. Porque o objetivo da vida é aprendermos a amar. Nós ainda não sabemos amar. Então, a essência do convite de Jesus é o de aprendermos com os nossos erros, com os nossos acertos, para nos aproximarmos de Jesus através dele. Mas quando ele nos convida a amar, a aprendermos a amar, ele também está nos dizendo que nós deveremos amar a nós mesmos, como diz, né? Quando ele fez o resumo dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amar a si mesmo é fundamental. Só que quando nós erramos, o que normalmente acontece conosco? Nós nos colocamos uma culpa, colocamos uma opressão, colocamos um peso na nossa vida. E isso não é amar. Nós devemos aprender com os erros, buscando errar menos. Mas nós somos seres imperfeitos e ainda vamos errar e vamos errar muito. Não que a gente vá ficar sem fazer nada, eu sou falível, então eu é assim mesmo, não é nesse sentido que nós estamos colocando. Não deveremos jamais nos acomodar com os nossos erros, mas deveremos sim nos perdoar e tentar agora fazer diferente, agora tentar acertar. Então, a finalidade maior da nossa vida é aprendermos a amar. E pequenas coisas nós podemos fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Às vezes, uma pequena ação pode representar para outra pessoa algo tão maravilhoso, algo tão grandioso, que a gente pode até nem conseguir quantificar. E nós lembramos da história de uma jovem. Essa jovem amava muito a sua avó. A sua avó tinha 102 anos, lúcida. E essa moça, ela soube que a sua avó não poderia ir ao seu casamento, em função da sua saúde ainda muito frágil. E aí, Clara, sabendo da importância dessa ocasião para sua avó, Clara resolveu, então, fazer algo completamente inesperado. Ela decidiu que ela transportaria a celebração até onde estava a sua avó internada. E aí ela levou a fotógrafa, ela levou a maquiadora, a cabeleireira, levou as joias, levou o seu vestido de noiva. E Clara voou até a Flórida para que
a avó pudesse ter a chance de ver como ela ficaria vestida de noiva. E para completar, ela ainda fez aqueles ensaios fotográficos com a avó. Um ensaio fotográfico mais do que especial. Difícil descrever a alegria, o sorriso daquela senhora, que também se vestiu como se fosse no dia do casamento da neta. A neta e ela ficaram lindas e maravilhosas. E ao se despedir, ela segurou o rosto da neta, olhou fundo dos seus olhos e disse: eu te amo tanto. A neta também retribuiu este amor e disse: eu também, vovó. E as duas, então, cada uma seguiu. A neta retornou à sua cidade de origem e 27 dias depois, a avó desencarnou. Quando a Clara, no dia do seu casamento oficial, ela surpreendeu a família, porque ela não contou para ninguém o que ela havia feito. Ela surpreendeu a todos com um ensaio fotográfico que ela fez com a avó. A emoção foi indescritível. Não houve quem não deixasse que as lágrimas descessem por suas faces. Ficamos imaginando os sentimentos daquela avó, com a presença da neta, podendo vê-la vestida a caráter para o casamento. E mais do que isso, ter recebido o carinho e participado da sessão de fotos. Como esta avó deve ter se sentido amada. Então, todos nós podemos fazer, onde quer que estejamos, a diferença na vida das pessoas. Pequenos atos de amor, pequenos atos que vão fazer a diferença. E com isso, o fardo se torna mais leve, porque estaremos vivenciando o amor que Jesus nos convida. E então, lembrando mais uma vez as palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, queridos amigos, queridos irmãos, que busquemos Jesus na nossa vida, pautando as nossas ações no amor, no perdão, na paz, na mansetude, na benevolência, na indulgência. Com isso, sentiremos o fardo mais leve. Com certeza. O Espiritismo nos traz esses ensinamentos de Jesus de uma forma tão bela. Só nos resta agora o ânimo e a vontade para colocarmos em prática estes ensinamentos. Que os amigos espirituais possam envolver a todos nós, a todos vocês. E que Jesus esteja com cada um de nós. Fiquem em paz, meus irmãos.